Muito bem, vamos à receita. Para fazer essa almofada, eu estou usando esse fio Euro Roma número 6 e agulha 4,5. E para facilitar o nosso trabalho, é bom que a gente tenha uns 3 marcadores, tá? Então aqui eu vou fazer primeiro um cordão de correntinhas, que vai ser o tamanho inicial da minha peça para fazer a minha almofada. Então esse cordão vai depender muito do tamanho que você quer a sua almofada, tá? Bom, eu vou fazer aqui, prendi aqui minha linha, e vou fazer 50 correntinhas. E aí você vê aí o tamanho que você quer que fique a sua almofada. Essa aqui vai ficar, depois de pronta, de um tamanho da ponta aqui do coração até aqui, vai ficar com 34 centímetros. Então, eu tenho aqui já 50 correntinhas. Vou fazer uma correntinha para virar e vou aqui fazendo pontos baixos. Até o finalzinho, vou deixar uma correntinha lá no final sem fazer. Então, ó, 50. Vou fazer, na verdade, aqui 49 pontos baixos. Então, só ir fazendo pontos baixos até a penúltima correntinha. Então, já fiz aqui 49 pontos baixos e sobrou uma correntinha. E nessa última correntinha, eu vou fazer 3 pontos baixos nela, tá? Agora, eu vou virar e vou fazer pontos baixos, 49 pontos baixos, desse outro lado aqui da correntinha, porque a minha correntinha tem 2 alcinhas. Então, eu fiz numa alcinha e vou fazer na outra. Só que em vez de eu pegar assim na alcinha, para não ficar muito aberto, eu vou pegar dentro aqui, ó, da outra alcinha também, tá? Esse aqui, peraí. 1, 2, 3. Eu vou pegar aqui dentro, tá? Então, ó, 1, ó, 2. Vou pegar as 2 alcinhas para ficar bem fechadinho. 3, ó. Porque assim, eu pegaria, se eu fosse pegar a alcinha, eu pegaria aqui. Mas aí eu vou pegar as 2 aqui, ó, tá vendo? Ó, 4, 5, e assim vou indo até eu fazer, na verdade, 48 pontos baixos. Por que 48 se eu fiz 49 do lado de cá? Porque esse 49, esse primeiro pontinho que eu fiz, ele já faz parte da minha viradinha, vocês vão ver. Então, eu sempre vou fazer, na verdade, entre as voltinhas, entre as laterais, 48 pontos, tá? Então, aqui eu vou fazer 48 pontos. E aí, volto para mostrar o finalzinho. Já fiz meus 48 pontos. E agora aqui, nessa última, né? Porque eu tenho aqui ainda, ó, onde eu fiz aquele primeiro pontinho. E aqui eu vou fazer 2 pontos baixos. Por que 2? Porque, como eu disse, esse primeiro pontinho, ele vai formar a minha voltinha junto com esses 2. Então, aqui eu tenho 3 pontos na voltinha e aqui eu também tenho 3 pontos na voltinha. E aqui eu vou marcar, vai ser meu início, então, final, né? Início e final de carreira. Então, essa foi minha primeira carreira. Primeira carreira, ó, que dá a volta aqui completa nas correntinhas. Segunda carreira. Esse primeiro ponto, ele faz parte da minha voltinha. Então, ó, aqui eu vou fazer um aumento. Tá? Aumento. Agora, eu vou fazer 48 pontos baixos. Só fazendo pontos. Vou adiantar o meu
e volto. 48 pontos. Já fiz os 48 pontos. Agora, na voltinha, eu tenho 3 pontos. Eu vou fazer 3 aumentos. E aqui eu tenho uma dica já para começar a usar. Se eu pego mais marcadores de pontos, porque se eu não tiver marcadinho aqui, porque agora tá fácil, né? Porque eu só tenho 3. Daqui a pouco, quando ele for aumentando, eu vou me perder aqui na voltinha. Então, é interessante que eu marque o início dessa volta, que é onde eu vou fazer os aumentos, para que eu não precise ficar contando aqui os 48 pontos toda hora. Então, eu vou fazer o primeiro aumento aqui, ó. Fiz o primeiro pontinho do aumento. Eu marco aqui. Então, já sei que aqui nesse ponto, na próxima carreira, é onde eu vou começar a fazer os meus aumentos. Então, aqui, ó, aumento, um aumento, 2 aumentos, 3 aumentos. E marco o último também. Aqui, ó. Tá? Que isso vai me dar um norte depois, né? Eu não vou me perder. E agora eu faço os 48 pontos novamente. Sempre 48. Então, aqui eu tenho 2 pontos para fazer 2 aumentos, que aqui eu fiz já um aumento nesse primeiro pontinho, tá? Então, tenho 3 pontos na viradinha, preciso ficar com 6. E aqui eu vou fazer aumento e aumento. Então, no primeiro aumento aqui, ó, já faço aqui um aumento. Um aumento. E aí, eu já marco o primeiro pontinho do aumento aqui, que eu já sei que vai ser o meu início de aumentos dessa parte aqui. Faço mais um aumento, ó. Reposiciono o meu marcador e agora sim eu terminei a segunda carreira, tá? Não vou ficar falando quantos pontos tem a segunda carreira, a terceira carreira, porque vai depender de quanto você fez aí o seu cordãozinho inicial, então não tem necessidade. Pode ser qualquer número de pontos, você vai fazer da mesma forma, tá bom? Então vamos para a terceira carreira. Bom, eu vou sempre aumentar de 3 em 3. Então, aqui não tem necessidade de marcar, porque é o final. Eu sempre tenho que marcar o início. Então, se eu vou fazer de 3 em 3, sempre vou ter 3 bloquinhos de aumentos. Então, aqui eu vou fazer ponto, aumento, ponto, aumento, ponto, aumento. Sempre nessa parte aqui do inicial, eu vou fazer 2 bloquinhos e aqui 1. Então, aqui eu vou fazer ponto, aumento, ponto, aumento. E aqui vai ser ponto, aumento, tá? Então, eu já sei que esse meu início é ponto, aumento. Ponto, aumento. Pronto. Não preciso marcar aqui. Sempre esse início vai ser o terceiro bloquinho de aumentos, tá? E aqui sempre eu vou fazer 2. Daqui eu faço o quê? 48 pontos. Mas aí eu vou precisar contar? Não, porque eu já tenho aqui a minha marcação. Então, eu vou fazer até aqui. Vou fazer os meus pontos e volto pra gente continuar. Então, fiz os pontos, 48 pontos até aqui, né? Então, aqui eu sei que eu vou começar a fazer os meus aumentos e aqui eu vou terminar. Então, aqui eu vou fazer ponto, aumento, ponto, aumento, ponto, aumento. Então, vamos lá. Ponto. E aí, eu já, ó, reposiciono aqui para não perder o meu início. Então, ponto, aumento. Ponto, aumento. Ponto, deixa eu puxar aqui meu fio, aumento, ó, tá? Deixa eu marcar aqui o final. E é assim mesmo, tá, gente? Ó, não fica assim, essa fica um pouquinho mais pra cá e essa pra cá, mas no final dá certo. E agora, faço 48 pontos novamente. Vou adiantar o meu. Cheguei aqui novamente, onde tá marcadinho, ó. Então, aqui eu vou continuar. Eu ainda estou na terceira carreira, tá? Eu iniciei os aumentos aqui, tô terminando aqui. Então, ó, ponto, aumento, ponto, aumento. Como eu falei aqui, eu faço 2 bloquinhos, tá? Até esqueci de marcar aqui, gente, ó. Vai ser aqui, ó, no ponto aqui, ó. Ponto, aumento. Opa, peraí. Acho que fiz. Ponto, aumento, certinho, tá?
Aqui, eu reposiciono o meu marcador de pontos e vou para a quarta carreira. Na quarta carreira, eu vou continuar aumentando 3 pontinhos, né? Como eu falei. Então, aqui, como eu fiz ponto, aumento, agora eu vou fazer 2 pontos, aumento, 2 pontos, aumento. Como eu falei, não preciso nem contar a partir daqui, porque essa parte é sempre um bloquinho de aumento. Então, já sei que aqui vai ser ponto, aumento, ponto, aumento. Mas, pro aumento não ficar marcado sempre no mesmo lugar, ele ficar meio bicudo, eu vou iniciar aqui com aumento. Então, eu sempre vou trocar. Uma carreira eu vou iniciar com ponto e a outra com aumento, tá? Então, essa eu vou iniciar com aumento, porque essa aqui, a terceira, eu comecei com ponto, aumento, ponto, aumento. Agora, a quarta eu vou fazer aumento, ponto, entendeu? É só para não ficar marcado. Então, aqui eu vou iniciar com aumento. Dá na mesma, tá, gente? Depois, 2 pontos. Seria ponto... Seria 2 pontos aumento. Eu fiz um aumento, 2 pontos, ok? Tá vendo? É pra ficar mais redondinho, pra não ficar os aumentos no mesmo local. Aqui faço os 48 pontos. Fiz os 48 pontos, sem contar, inclusive, né? Cheguei até aqui e vou começar a fazer. Então, ó, aumento. Aí eu tiro e ponho aqui no primeiro pontinho. Não, esse aqui foi o segundo. Peraí, primeiro esse aqui. Então, aumento 2 pontos. Aumento 2 pontos. Aumento 2 pontos. Aqui, ó. Marco aqui. Faço os 48 pontos. Cheguei aqui, fazer a mesma coisa. Aumento. Peraí, ó, já vou marcar aqui. Então, aumento 2 pontos. Aumento 2 pontos. Terminei a quarta carreira, tá? Ó. E agora, essa aqui vai ser a minha carreira do meio. Agora eu vou fazer aquela abertura aqui. Eu preciso fazer agora uma abertura para depois encaixar para formar o meu coração. Então, vamos fazer agora um pouquinho diferente a quinta carreira. Bom, então eu vou começar aqui a fazer os meus aumentos, tá? Vou aumentar mais 3 pontos, tenho 12 pontos aqui. Então, agora eu vou começar com ponto em vez de aumento. Então, eu vou fazer 1, 2, 3 pontos e um aumento. Isso eu vou fazer aqui também. 3 pontos, aumento, 3 pontos, aumento, tá? E agora, eu não vou fazer os 48 pontos aqui. Eu vou fazer 48 correntinhas, tá? Então, veja bem, já fiz minhas 48 correntinhas, não fiz uma correntinha muito apertada, porque depois eu vou trabalhar nelas. E agora, eu tenho que pular aqui os meus 48 pontos. Já sei que ele vai até aqui. Então, pulei 48 pontos, vou prender aqui no 49, que é exatamente onde eu vou começar os meus aumentos. Ó, tá? Então, aqui eu já posso, ó, colocar aqui. Então, como eu tô fazendo 3 pontos o aumento, então, ó, 1, 2, 3 pontos, um aumento. 1, 2, 3 pontos, um aumento. 1, 2, 3 pontos e mais um aumento. Tá? E agora? Agora eu vou fazer novamente aqui 48 correntinhas. Então, olha, fiz as 48 correntinhas. Tem que tomar cuidado para quando eu for prender essa correntinha, ela não tá torcida, não tá virada, ó. Coloca o seu trabalho assim, sua peça e vê. Então, aqui eu já sei que
Meu 48 vai dar aqui, então eu já começo aqui no 49, tá? Marco aqui, ó. Olha como é importante esse marcador, né? Eu não preciso ficar contando. Então, vou terminar aqui minha carreira. 2, 3 pontos e um aumento. 3 pontos e um aumento. Porque o restante eu já fiz aqui no início. Muito bem. Marco aqui novamente. Ó, então, essa aqui foi a primeira carreirinha. Quer dizer, nem foi a primeira carreira, porque eu fiz só a correntinha, né? Tá, agora, então eu vou ter 3 partes nessa peça, né? Eu vou ter essa parte aqui, essa aqui e essa aqui. Essas 2 partes aqui, elas têm que estar do mesmo tamanho, tem que ter o mesmo tamanho que essa aqui. Essa eu fiz 4 carreiras, porque eu fiz carreira do lado de cá e do lado de cá. Aqui, eu só vou fazer carreira de um lado, ó. Vai crescer pra cá. Aqui também vai crescer pra cá. Não vou fazer carreira dos 2 lados da correntinha. Então, eu vou ter que dobrar as minhas carreiras. Eu vou fazer 8 carreiras aqui e 8 carreiras. Ou seja, 8 carreiras. Assim, tá? Já vou entender. Então, vamos lá. Continuando aqui os meus aumentos. Então, agora a gente vai dizer que é a primeira carreira aqui dessa parte. Agora eu vou fazer aumento 4 pontos, aumento 4 pontos. Então, aqui eu já sei que é um aumento. 1, 2, 3, 4. Aumento 4 pontos. E agora eu vou fazer os 48 pontos em cima das correntinhas. Então, eu tenho que deixar essas correntinhas assim, não posso torcer, tá? Ver se ela tá certinha. E vou trabalhar, gente, lá na parte de baixo das correntinhas, ó. Em vez de eu trabalhar aqui, onde geralmente eu trabalho, tá vendo? Ela tem essas 3, né? Tem 3 argolinhas, na verdade. 1, 2, 3. Eu vou pegar na terceira, na última, ó. Deixando só pra baixo uma alcinha, tá? Ó, pra ficar mais bonito depois do trabalho. Ó, eu vou lá embaixo. Por que isso? Porque eu não vou trabalhar nessa parte aqui. Então, o acabamento vai ficar melhor. 3, ó. Vou trabalhando, ó. 4. Tá vendo, ó? Pegando lá embaixo, deixando lá embaixo uma alcinha e em cima 2, ó. Tá vendo? Ó. É assim que eu vou trabalhar aqui pra ficar mais bonito. Ó. E vou fazendo aqui, então, meus 48 pontos. Então, já fiz ó, os meus 48 pontos, tá bem retinho, não torci a correntinha. E aqui eu já sei que eu vou começar a fazer os meus aumentos. Veja bem aqui, gente, ó. Se você não tiver marcado, se você vier assim, sem pensar muito, você vai começar a fazer aonde? Aqui. Mas não é aqui, é aqui, esse primeiro ponto. Porque senão eu vou pular um pontinho que eu tenho aqui. Tá? Então, eu vou começar aqui, ó. Terminei a correntinha, mas começo aqui, ó. Se eu começo aqui, eu vou fazer esse ponto vai ficar sem fazer. Então, ó, vai dar diferença depois. Então, ó, 1, 2, 3, 4, aumento. Deixa eu marcar aumento, né? Puxar ali meu... Deixa eu marcar de uma vez aqui. Então, foi aqui, ó. 1, 2, 3, 4, aumento. De novo. 1, 2, 3, 4, aumento. E 1, 2, 3, 4, aumento. Ó. Aqui a mesma coisa, eu vou marcar para não me perder depois. E aí, eu vou começar a fazer os meus 48 pontos em cima das correntinhas. Quando eu for trabalhar em cima das correntinhas, eu acho que é importante contar esses pontos. Porque às vezes a gente pode pular uma correntinha, tá vendo? Que tá bem rente aqui, ó. Sem querer começar lá. Então, é bom contar para ver se tem os 48 pontos em cima das correntinhas, tá? Então, eu vou fazer aqui os 48 pontos. Então, tô aqui
Terminei meus 48 pontos em cima das correntinhas, já contei, tem 48 pontos, porque aqui no finalzinho fica uma correntinha que a gente não percebe, tá? E aqui, gente, vai ser a mesma observação que eu fiz. Eu vou fazer esse ponto aqui, ó. 1, 2, 3, 4, aumento. 1, deixa eu puxar aqui. 2, 3, 4, aumento. E assim, eu terminei a primeira carreira das duas peças que estão separadas ali. Então, primeira carreira. Tenho que fazer mais 7 carreiras para ficar do mesmo tamanho que esse aqui. Então, vamos lá. Eu acredito que muitos de vocês aí já pegaram o esquema, já vão fazer sozinhos, beleza. Mas eu vou continuar aqui até o fim, para quem tiver um pouco ainda na dúvida ou de repente quer fazer juntinho comigo, tá? Então, a segunda carreira aqui dessas peças separadas, eu vou começar fazendo com aumentos. Então, eu vou fazer um aumento e 5 pontos. Aumento e 1, 2, 3, 4, 5. Faço agora os meus 48 pontos. Aí, venho aqui e já começo a fazer aqui, ó, meu primeiro aumento. Sempre no primeiro pontinho eu marco com o marcador, ó, aumento. 1, 2, 3, 4, 5. Aumento. 1, 2, 3, 4, 5. Aumento. E 1, 2, 3, 4, 5. E reposiciono o marcador. Faço os 48 pontos. Venho e aqui já começo a fazer, então, os meus aumentos, ó. E aqui eu faço um aumento. E 1, 2, 3, 4, 5. Um aumento. E 1, 2, 3, 4, 5. Terminei, então, a segunda carreira. Esse marcador de pontos aqui, ele é mais fininho. Eu gosto mais desse aqui, ó, que foi o primeiro que eu comprei. Muito bem, então, segunda carreira finalizada. Terceira carreira, eu vou começar com pontos. Então, olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos e um aumento. 48 pontos. Aí, eu já começo aqui meu primeiro ponto do aumento, ó. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos, um aumento. De novo, 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos, mais um aumento. E 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos e um aumento. Reposiciono, faço meus 48 pontos. Chego aqui no final já, né, da carreira, ó. Já começo aqui meus aumentos. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e aumento.
1, 2, 3, 4, 5, 6 e aumento. Quarta carreira, começar com aumento. Então, aumento, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Faço os 48 pontos. Aí, já começo aqui, ó, aumento. Um, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aumento. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aumento. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 48 pontos. E aí, no final da carreira, eu já faço aqui aumento. Opa. Gente, deixa eu tirar. Deu certo. Então, ó. Aumento. Opa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aumento. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E termino assim a quarta carreira. Bom, gente, eu acho que agora eu já fiz bastante para vocês entenderem muito bem qual é o esquema. Então, agora anotem aí se quiserem, ou então vão acompanhando o vídeo, mas para o vídeo não ficar muito cansativo, eu vou falar para vocês como que vai ser, então, como que serão as próximas carreiras, para vocês fazerem aí sozinhos, porque agora já tem uma base muito legal, né? Então, vamos lá. Terminei essa carreira aqui. Essa foi a quarta, ó. 1, 2, 3, 4. Quinta carreira eu vou fazer 8 pontos e um aumento, 48 pontos. 8 pontos e um aumento 3 vezes, 48 pontos. 8 pontos e um aumento 2 vezes. Sexta carreira, eu começo com aumento. Aumento 9 pontos, 48 pontos. Aumento 9 pontos 3 vezes, 48 pontos. Aumento 9 pontos 2 vezes. Sexta carreira, 10 pontos e um aumento, 48 pontos. 10 pontos e um aumento 3 vezes, 48 pontos. 10 pontos e um aumento 2 vezes. Depois, aumento 11 pontos, 48 pontos. Aumento 11 pontos 3 vezes, 48 pontos. Aumento 11 pontos 2 vezes. E aí sim, eu terei 8 carreiras aqui, tá? Então, quando eu tiver no finalzinho dessa quarta carreira, da oitava, né, na verdade, eu venho aqui e vou terminar com vocês, tá? Então, a última carreira vai ser aumento, vai ser com 11 pontos no aumento, ok? Terminei, então, aqui, ó, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5. Ué. Então, terminei. Tem 8, 8 e 8. Então, venho, corto aqui o fio. Puxo aqui, ó. Que já fica mais certinho. Pulo um ponto, venho aqui no outro
E, ó, puxo. E aí, quando eu abrir, fica certinho, tá? Esse fio, eu vou passar aqui por dentro dos pontinhos aqui do avesso. Então, minha peça agora tá terminada. Vou também passar esse fio aqui por dentro e tá terminada. E aí, eu preciso fazer 2 peças dessa, de preferência de cores contrastantes, para poder aparecer bem aí o coração, a diferença das cores. Então, gente, olha, eu já estou com as 2 partes prontas, tá? Por incrível que pareça, quero que vocês vejam isso, eu comprei 2 linhas, 2 fios iguais. E esse marrom, ele é bem mais grosso que esse aqui, tá? Ó, às vezes acontece. Então, tá vendo que ele é um pouco maior? Mas vai dar certo. Bom, o que eu vou fazer agora? Eu vou fazer bem devagarzinho pra vocês entenderem. Vou virar do avesso, ó. Virei do avesso, tá? Um vai ficar assim e o outro assim, pra eu poder passando, tá bom? Vou passar esse sobre esse, ou tanto faz, tá? Você escolhe aí. Então, veja bem, vai ficar assim, ó. Agora, eu vou passar bem devagarzinho pra vocês se entenderem. Então, vamos lá, ó. Vou passar isso aqui primeiro, por baixo, ó. Passei por baixo aqui, certo? Foi por baixo, tá no meio, ó. Agora, tiro ele aqui. Deixo esses aqui. Tiro ele aqui, dou uma puxadinha, tal. Levo ele até o fim. Esse aqui vai por dentro dele, ó. Pra aparecer ele aqui. Ó. Tá? E novamente eu botaria no meio aqui por baixo. Tá? Então, já passei um, ó. Puxo ele aqui, passei um. Vamos pro outro. Esse eu vou passar o contrário desse. Então, primeiro, eu pego esse aqui, ponho dentro desse, ó, dentro. Agora, eu vou passar esse no meio, ó, no meio. E, de novo, esse vem dentro, tá? No início fica assim mesmo, essa confusão, depois a gente arruma. Até porque, ó, essa aqui tá menor, né? Mas, enfim, dá pra arrumar depois. E o último, eu vou passar o contrário do que eu fiz nesse aqui. Vai ser igual a esse. Vou passar no meio, ó. Aí, esse vai por dentro desse. E aqui no meio, novamente. Com essa miscelânea, né? Mas aí, o que eu vou fazer? Eu vou ajeitar agora, ó. Vou ajeitando. Vou puxando e vou ajeitando ele, ó. Tá? Puxo aqui pra ajeitar. Puxo essa parte aqui pra ajeitar, porque ele tem que ficar, ó, certinho aqui, ó. Tá vendo aqui a beiradinha? Tem que ficar essa beiradinha, ó, certinha. Então, vou puxando lá. Ajeito aqui, ó. Puxo aqui pra ficar também, ó, essa beiradinha certinho. Olha como já mudou. Ó, já mudou bem. Puxo aqui, ó. Porque essa beiradinha tem que ficar certinha. Olha aqui, tá? Então, agora eu já acertei ele, ó. Tá tudo acertado, ó. Pontinha com pontinha aqui, ó. Tá vendo, ó? Tem nada passando. Então, é a hora de eu começar a dar os pontinhos pelo avesso. Porque eu vou ter que dar um pontinho aqui, 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 aqui. Onde tá descosturado, eu vou dar uns pontinhos, tá? Então, vamos lá. Pode começar aonde quiser, mas eu vou começar por aqui. E também, gente, pode usar qualquer fio. Vou usar esse que tá um pouquinho mais fino. Eu vou pegar essa parte aqui, ó. E vou, na verdade, costurar
essa parte aqui. Essa parte eu vou costurar aqui, ó. Primeiro, não vou pegar essa pontinha, que essa pontinha eu vou costurar depois pelo... Deixa eu ver se tá bem, ó. Eu vou costurar depois pelo direito, tá? Só vou passar uns pontinhos pra ela não ficar abrindo. Deixo aqui um fio, ó. E vou dar uns pespontinhos só pra ela não ficar, ó. Pego ali, ó. Eu não preciso pegar lá por dentro não, tá, gente? É só aqui, ó. Vendo aqui, ó, uns fiozinhos. Pra não ficar aparecendo lá, ó. Então, só pra não ficar, ó, tá vendo? Agora ficou certinho. Pronto, esse aqui eu já costurei, ó. Posso cortar. Aí, aqui... Também já, né? A gente pode até passar ele aqui. Algumas vezes. Ou fazer mesmo com a própria, ó, própria agulha de tapeçaria. Eu vou costurar essa parte aqui, ó, tá? Então, aqui, ó, vou pegando, não vou pegar essa pontinha, porque essa pontinha eu vou costurar depois. Vou pegando assim. Aqui eu já faço, opa, sem querer, ó. Estão enxergando aí? Peguei um fio muito grande, eu acho. Ó, já fiz aqui a minha, tá? Se quiser fazer aqui também. E vou pegando assim, ó, pontinhos. Não tá aparecendo do outro lado, viu? Pontinho. Assim. Ó. Então, vou até aqui. Cheguei aqui, já vou costurar essa parte. Ó, mesma coisa, pontinho, pontinho. Sem aparecer nada lá do lado direito. É só pra prender mesmo aqui, ó. Tá? Vou até aqui. Cheguei até aqui, vou aqui agora, ó. Venho. Podia até ter feito aqui primeiro, faço assim, 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 tá, gente? É que eu quis aqui pra ficar certinha, mas pode fazer assim. Seria até mais... Ó, assim. Então, eu vou fechando todos os quadradinhos que estão, ó, até aqui. Terminei aqui, fechei isso aqui. Aqui ficou só aberto o quê? Essa coisinha aqui, tá? Que aqui tá fechado. Então, aqui eu já posso fazer... Não, aqui em cima. Ó. Isso aqui. E pronto. Agora, eu vou fazer o quê? Vou fazer aqui, ó, fechar aqui, 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 aqui e depois aqui. Aqui vai ser a mesma coisa, eu vou fechar isso com isso aqui, não vou fechar esse com esse não, tá? Vai ser aqui, aqui.
que falta aqui, ó? Aqui tá costurado, aqui tá costurado, aqui tá costurado, aí falta aqui. Então, vocês vão costurando o que falta. Então, por exemplo, falta aqui, eu costuro aqui, falta aqui, falta aqui. Não, aqui eu já costurei. Então, falta aqui, aqui falta aqui, aqui, aqui. Vocês vão costurando aqui e aqui. Sempre botando direitinho até aqui. E aqui também, aqui nas beiradas, sempre fazendo assim, ó. Sempre coisando, porque depois eu preciso dessa parte vou precisar dessa parte para costurar, tá? Então, sempre fazendo assim. Do outro lado, vou fazer a mesma costura. Então, aqui eu já costurei tudo, como se eu estivesse costurando uma colcha de retalhos, tá? Ó, costurei aqui todo e esse lado também. Agora, eu vou passar pro direito, ó. Deixa eu passar aqui pro direito. Olha que legal. Passando aqui para o direito. Então, as laterais, olha, eu vou fechando assim, ó. Pega aqui. Tá vendo, ó? Pega aqui, ó. Aqui. 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 E assim vai, ó. E aí, quando puxo, ó, ela fecha automaticamente. Olha aqui, ó. Tá? E vou fazendo, ó. Aqui. 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 Pode até fazer assim, ó. Aqui. Que quando puxar, ó, ela fecha, tá? Vou fazer todas as laterais assim. E vai fechando, ó. Aí você vai puxando, deixando. Ó, aqui, ó. Tá? E vai fechando. Fecho todas as laterais. Esse aqui eu já fechei, ó. Então, eu já fechei, tá? Tem esse aqui, que depois eu vou colocar pra dentro da fibra. E deixei essa pequena abertura pra encher. Podia ter deixado mais, acabou, fui costurando, costurando. E vou encher, então, agora de fibra por essa abertura, pra depois eu terminar de costurar aqui. Então, aqui, ó, já enchi, tá? E aqui, eu estou terminando, ó, aqui de costurar, ó. E é só jogar aqui pra dentro da fibra a linha, ó. Só jogar essa linha e cortar. E pra finalizar, depois que eu já costurei tudo, eu tô fazendo essa beiradinha aqui que eu achei bem fofinha, tá? Ó. Que como que eu tô fazendo, gente? Tô pegando aqui, ó, tá vendo? Peraí, deixa eu mostrar pra vocês que a almofada tá grande, mas é bem fácil. Eu tô fazendo, pego uma alcinha aqui, escolhe uma alcinha aqui do ponto onde você costurou, tá? Eu faço, eita, 3 pontos altos, ó. 3, ó, 2, né? Então, são 3 pontos altos, agora o terceiro. E no próximo, eu faço um ponto baixíssimo, tá? Aí, vou, ó, 3 pontos altos, aqui, ó, tem aqui a argolinha do ponto. E tá. 3 pontos altos. Ó. E no próximo, 1 ponto baixíssimo, tá? Fiz isso em toda a volta. Por que que eu só pude fazer depois que eu fechei? Enchi e fechei.
porque senão ia ficar algum lado abertinho. Agora, isso aqui, gente, você faz se quiser, tá? Mas olha aqui, tá muito fofa. Eu adorei. Vou terminar de fazer o meu e volto para mostrar o resultado final. Então, tá aqui o resultado. Olha, uma almofadinha. Eu gostei muito. E eu espero que vocês tenham gostado também. Vocês podem fazer a cor que vocês quiserem, né? As cores que vocês quiserem. E é isso, gente. Essa foi a receita de hoje. E siga a gente lá no Instagram, que tem muitas fotos, tem receitas escritas. Acesse o nosso blog Juntos por Aí Fazendo Arte, que lá também tem muitos arquivos, muita coisa que não tem aqui no canal. E claro, se você não for inscrito, se inscreva aí no canal, né? E deixa seu like e deixa seu comentário, tá bom? Então, até a próxima. Beijo no coração.